Ok. Arguto olhar, mira o clarão incandescente da constelação. Quer calcular, sabe traçar rota na escuridão, rumo na imensidão. Arguto olhar, mira o clarão incandescente da constelação. Quer calcular, sabe traçar rota na escuridão, rumo na imensidão. Deixando o lar, terra pagã, cruz o oriente, levando Corbã. Deserto é mar de provação, e em toda embarcação a fé será timão. Brilho feliz vai cintilar, lume pingente, um adorno solar. Estrela assim há de guiar um mago ou três ou mais, fazem do amor seu cais. Arguto olhar, mira o clarão incandescente da constelação. Quer calcular, sabe traçar rota na escuridão, rumo na imensidão. Arguto olhar, mira o clarão incandescente da constelação. Quer calcular, sabe traçar rota na escuridão, rumo na imensidão. Deixando o lar, terra pagã, cruz o oriente, levando Corbã. Deserto é mar de provação, e em toda embarcação a fé será timão. Brilho feliz vai cintilar, lume pingente, um adorno solar. Estrela assim há de guiar um mago ou três ou mais, fazem do amor seu cais. Arguto olhar, mira o clarão incandescente da constelação. Quer calcular, sabe traçar rota na escuridão, rumo na imensidão. Avançar. Fantástico. Avancemos então. Muito bem. Fernanda, faz a pressa abertura, por favor. E aqui estamos, Senhor, Pai, Jesus, Mestre amado. Estamos aqui para mais um estudo, para mais uma união, para mais conhecimento, para mais progressão nesta nossa caminhada. Então, que possamos, Pai, na Tua infinita misericórdia, unir-nos e que possa o Aloísio sentir a Tua brandura, o amor de Jesus, que possa ele ser instigado às palavras acessíveis a todos nós, para que possamos, com maior clareza, conhecer-te com maior clareza, aproximar-nos de ti e caminhar contigo a nosso lado. Vamos então dar por iniciados os nossos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja. Aloísio, a palavra é tua. Ah, gente, que alegria que eu estou sentindo. Bom, primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok? O áudio está chegando legal? Sim, sim. Tá? A transmissão tá boa? Sim. Ah, que bom. Porque às vezes aqui no Brasil a internet não é muito boa, né? Mas eu fico muito feliz com o convite do Felipe. Fiquei mais feliz ainda. Eu já estava feliz de poder confraternizar com os companheiros, com os irmãos de outro país. E agora, mais feliz ainda de saber que são países, né? Que tem outros companheiros que não estão em Portugal, ou que não são de Portugal.
E eu espero poder atender o objetivo do grupo, que é estudar Lucas, né? Não vou falar muito sobre o livro de Lucas, porque o Felipe já fez uma boa introdução, pelo menos é o que ele me passou, né? E o que eu vou fazer hoje é uma abertura dos trabalhos em si, né? Acho que alguém está com o microfonezinho aberto, está dando um ecozinho aqui. Então, nós vamos trabalhar com o primeiro versículo do primeiro capítulo e vamos fazer o chamado, o que a gente aqui no Brasil chama de miudinho. Interessante que o pessoal do Brasil acho que estranha mais o apelido dessa metodologia de estudo, né? Ou codinome dessa metodologia de estudo do que os portugueses, né? Porque é uma palavra carinhosa, né? Que aqui em Minas se utilizou para se referir ao estudo minucioso, detalhado do versículo, né? Ou pormenorizado, estudo paciente, calmo, onde a gente seleciona ali uma única palavra, um único fragmento do versículo e explora ele à exaustão, né? Ou pelo menos até onde a gente consegue avançar. Mas em Portugal, miúdo também, eu sei que vocês se referem à criança, né? E como Cristo disse que o reino de Deus é de todos aqueles que se assemelhem a ela, o significado aí se torna mais amplo, né? Porque a gente deve olhar para o Evangelho com o olhar de uma criança, né? Aquela pureza, aquela singeleza que caracteriza o olhar dos miúdos, né? Dos miudinhos. Então, eu não sei se eu estou fazendo uma contextuação cultural correta. É isso mesmo, Felipe? Ou eu estou falando besteira? Aí em Portugal, vocês chamam É isso criança... mesmo, perfeito. É isso Somos mesmo, todos né? criancinhas. Ah, então pronto, é isso mesmo, os miudinhos. Bom, vamos começar, vamos parar de enrolar e vamos direto ao que interessa, porque eu ainda quero bater um papo com vocês sobre esse versículo, né? Quero escutar o que vocês têm a dizer. Lucas, capítulo 1, versículo 1, ou seja, o primeiro versículo de uma passagem, de uma perícopa, que é, na verdade, um prólogo. Vamos lembrar do seguinte, Lucas era um grego, né? Ele dominava o grego clássico, inclusive, né? O grego koiné é aquele grego popular, o grego que se falava no dia a dia, né? E existia o grego clássico, o grego da aristocracia, da elite grega, né? Lucas pertencia a essa elite. Então, o grego dele era primoroso, né? Vocês sabem muito bem disso, que uma coisa é o nosso português falado no dia a dia, falado nas ruas, nas praças, nos mercados, outra coisa é o português que se utiliza num tribunal, o português que se utiliza numa sessão acadêmica, né? Numa defesa de tese acadêmica, né? Então, há várias instâncias de nobreza no uso de uma língua. E Lucas tinha um grego primoroso. Vocês já devem ter visto isso com o Felipe, ele não escreve esse livro sozinho. A base do livro ela é estruturada por Paulo, que também dominava um grego muito fino, né, muito elegante, porque Paulo ele era de Tarso. Tarso ficava na Grécia continental. Então, o encontro de Lucas e Paulo é o encontro de duas figuras que dominavam o idioma plenamente, dominavam inclusive o uso culto, o uso erudito da língua, né? E sendo assim, Lucas senta para escrever esse livro como um literato. Esse é um livro de literatura, ele está enquadrado dentro de um estilo literário, de um gênero literário, que era os livros ou as narrativas com carga de historicidade, né? A semelhança de Tucídides, Xenofontes, o próprio Heródoto, né? Que é o pai da história, né? E isso é muito caro para mim, porque é meu ofício, né? Eu vivo disso, é a minha profissão, eu sou
Eu sou historiador, professor de história, né? Na faculdade. Então, é muito familiar para mim lidar com esse tipo de literatura da antiguidade, porque é a que eu já lido no curso de história. O curioso é encontrar isso na literatura sagrada, né? Isso normalmente passa batido, e não pode. Não pode passar batido. Você tem que entender a literatura de quem vai escrever dentro do seu contexto literário, né? Então, é um prólogo, é uma introdução. Eu estou dizendo isso, gente, no fundo é para dizer para vocês assim, olha, não é fácil, é um grego difícil. Quem traduziu sofreu para traduzir, quem for fazer miudinho com isso, quem for fazer estudo minucioso com esse trecho do Evangelho de Lucas, vai penar um pouquinho, sabe? Vai sofrer um pouquinho. É um grego complicado, né? As nuances, as camadas, né, interpretativas, elas são mais profundas. É uma dificuldade que se assemelha muito à dificuldade de quem vai estudar Velho Testamento, porque aí você está falando de um texto que foi escrito em hebraico, né? E o hebraico tem várias camadas quando ele é escrito por alguém nativo, né? Seria a mesma coisa de um texto escrito por um americano que aprendeu a falar português e um texto do Fernando Pessoa. Diferente, né? Porque o Fernando Pessoa é um gênio da língua, é um gênio do idioma. Então, diferente do que é o grego em Mateus, o grego em Marcos, o grego em João, aqui nós estamos falando do grego de um nativo culto, um médico, né? Alguém que tinha uma formação acadêmica para os padrões da época, tanto Paulo quanto Lucas, que haviam estudado em Alexandria, que haviam estudado em Atenas, em Tarso também, que era uma cidade que tinha um centro cultural muito grande. Não é um grego fácil. Mas se você conseguir também romper essa blindagem, né, idiomática, o que se encontra no núcleo, no miolo, né, no tutano do texto é tão precioso que vale o sacrifício, sabe, gente? Me deu um pouquinho de trabalho preparar esse estudo para vocês, até porque vocês já sabem disso, quem me acompanha sabe que eu estudo Mateus, né? Nosso grupo aqui de Uberaba estuda Mateus. De vez em quando eu visito Lucas, né? Essa foi uma ocasião. Mas foi muito bom. Foi muito bom porque eu pude extrair alguma coisa lá do texto de Lucas, do difícil grego de Lucas, que acho que vai ajudar bastante a gente, tá bom? Vamos ao versículo, então, ó. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, né? É uma apresentação, basicamente Lucas dizendo que aquela composição que ele está apresentando não é a primeira, não é o primeiro esforço de narrativa. Quem leu Paulo e Estevão sabe, ali é descrito que já circulavam os manuscritos de Levi, de Mateus. Já existia uma circulação de algumas anotações, algumas que depois se tornaram apócrifas, essa de Levi que acabou se tornando canônica, mas aquele não era o primeiro esforço. Porém, é possível que Lucas tivesse consciência que era o primeiro esforço com método. Existia uma competência na organização do texto, da estrutura, do livro, né? Uma consciência de que se estava escrevendo um livro que os outros manuscritos não tinham. Porque Paulo era um doutor das leis, né? Paulo era um rabino, ele era um especialista no manuseio da palavra. Lucas era também um homem culto. Então havia por parte de Lucas e de Paulo, né, que são os dois autores mesmo dessa obra, uma consciência. Estamos escrevendo um livro, né? E aqui ele começa já a falar sobre isso. Um esforço de organização, ou seja, de coordenação, de metodologia aplicada na composição
de uma narrativa sobre fatos que se cumpriram entre nós, ou sobre feitos que se cumpriram entre nós. Qual vai ser o aspecto do versículo, ou trecho do versículo, que eu vou pôr em destaque para a gente analisar? De onde a gente vai extrair a lição espiritual, que é o interessante, que é o que importa num grupo com esse propósito. O que se cumpriram. Que no texto grego, eu não sei se vocês sabem disso. Ô, gente, eu queria pedir desculpa para vocês, eu estar com essa garganta meio chatinha, é porque eu estava dando aula, então eu cheguei, a garganta está meio cansada, né? Trabalhei o dia inteiro falando. Então, de vez em quando, eu vou estar fazendo isso sem delicadeza com vocês me desculpem, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção nesse que se cumpriram é o seguinte, o que nós temos acesso, por exemplo, através de uma tradução como a que o Haroldo Dutra fez aqui para a Federação Espírita Brasileira, é o acesso a traduções feitas do Códex, né? O que é o Códex? Ou Códice, também pode-se dizer. O que circulava no cotidiano da Palestina antiga, da Palestina no tempo de Jesus, no século I, eram os pergaminhos na forma, né? Na forma de rolo, né? E esses rolos, eles eram difícil lidar com eles, manuseá-los, porque quando você tinha que achar um trechinho, você desenrolava aquilo tudo, né? Aí você tinha que ficar caçando aqui. Já no século II, século III, começaram a surgir um artefato tecnológico, bibliográfico, né? Muito avançado para a época, seria tipo o tablet da época, que era o Códex. Ou seja, se faziam as plaquinhas, né, as tabuletazinhas com pergaminho, né, com aquele couro de cabra grossinho, passava cera de abelha por cima, então ele ficava com uma camadazinha com essa película e depois vinha com estilete de metal e se escrevia ali. Mas a organização dele era por páginas já. E aí você tinha furinhos no lado esquerdo dessas tabuletas, e elas eram unidas por um arame, um cordão. Em síntese, ali já você tinha o protótipo do que viria a ser mais tarde o livro ou a brochura, né, que a gente conhece. Então, você podia manusear aquilo e ir direto à página que interessava. Ali que começa o registro e a circulação mais fácil desses textos, desse material. Até então, isso fica exposto no Paulo e Estevão, as pessoas tinham que andar com aqueles pergaminhos no embornal, na sacola, né? Então, o Códex, ele ajudou muito a aumentar o número de registros. Possivelmente, a gente só tem acesso a esses códex, alguns deles, né, que estão em museus, em bibliotecas, em universidades, principalmente as europeias, né, por causa desse formato de livro, porque os pergaminhos, com certeza, teriam desaparecido todos, né, se deteriorado e tudo mais. E aí, o tradutor teve acesso a essas plaquinhas ali, que datam no século II, século III, ou seja, é o registro mais antigo que você tem. E quando você tem um registro bem feito, no grego, igual é o livro de Lucas, dá tranquilamente para você explorar a palavra original. Quando a gente pega esse que se cumpriram, a palavra original que aparece no Códex, né, que aparece no códice, na plaquinha lá, né, original, é plerophoreo, ou Plairoforio. Eu estou fazendo pronúncias diferentes porque, como é grego koiné, gente, um grego koiné misturado com grego clássico, nunca vai dar para a gente saber direitinho como era a pronúncia. E a gente teve acesso só ao que foi registro escrito. Não tem nada gravado para a gente saber como as pessoas pronunciavam isso na época. E é um pouquinho errado a gente tentar falar o grego koiné, ou o grego clássico, com base no grego moderno, o grego que se fala aí na Grécia, aí perto de vocês. É errado.
Então, a gente pronuncia assim, mais ou menos, porque o que não interessa tanto a pronúncia, tá, gente? Ninguém vai falar grego-koiné. O que interessa para a gente é a grafia, né? E o sentido da palavra. Então, plerofóreo é a palavrinha que aqui o tradutor, no caso Haroldo, traduziu como aquilo que se cumpriu, né? As coisas que se cumpriram. O que se cumpriu. Só que tem um detalhezinho, e esse detalhe vai fazer toda a diferença para a gente. Porque essa palavra, ela pode se referir àquilo que se cumpriu, ou seja, que está concluído, que está consumado, mas também é comum você encontrar outras referências de textos, tanto na própria Bíblia, quanto em outros textos clássicos ou textos antigos, em que ela aparece com o sentido daquilo que está se cumprindo, que está sendo realizado ainda, que ainda está em andamento, que ainda está em realização. Isso faz toda a diferença para a gente, porque isso cria uma segunda camada de entendimento que joga o leitor, no nosso caso, né, para dentro do texto, e ele deixa de ser o interlocutor de Lucas. Detalhe, o texto de Lucas é o primeiro em que se fala na primeira pessoa, né? Existe um eu lírico ali, que se apresenta, né? E ele fala com um interlocutor, que é o Teófilo, né? Que muita gente, durante muito tempo, achou que seria uma pessoa, o nome de uma pessoa, mas Teófilo é um amigo de Deus, né? É o crente, é o cristão, é o estudioso da Bíblia, né? É o leitor. E aí, essa palavra, ela permite inverter os papéis. Vou explicar. Parece que é complicado, mas não é. E vai fazer todo sentido para vocês. Lucas, ele estava totalmente envolvido com a tarefa do evangelho a essa altura. Ele já tinha viajado muito com Paulo, ele já tinha visto Paulo realizar todas aquelas grandes coisas, ele tinha participado daqueles concílios todos em Antioquia, ele tinha... Enfim, ele era um cristão pleno e um cristão na primeira hora, né? Aquele momento mágico do cristianismo. Ele vai escrever esse texto, ele já está, inclusive, na companhia de Maria, porque essa primeira parte, né? E acho interessante o Felipe ter colocado a música dos magos, né? Porque os magos não aparecem no texto de Lucas, né? Eles aparecem só em Mateus, mas o texto de Lucas é o texto da natividade, porque são as memórias de Maria que Lucas vai coletar. Então, ele é um cristão pleno, é um cristão na sua plenitude. Ele está pronto e acabado. Então, para Lucas e os discípulos, né, e Paulo, e João, e Barnabé, né, e Pedro, para eles, a obra de Jesus neles está concluída, está consumada, está acabada. Aqueles feitos se consolidaram, se concluíram, mais do que entre eles. Se concluíram neles, dentro deles. Entenderam? Mas e se de repente você sai da posição de Teófilo, de interlocutor, né? E se projeta para o lugar de Lucas? Qual de nós, aqui, vou falar pelo menos por mim, pode dizer, né, que aqueles feitos todos, aqueles fatos todos, aqueles discursos de Jesus, as parábolas, aquilo tudo se completou, se consolidou, se concluiu, está pronto e acabado dentro de nós ou entre nós? Não sei. Falo por mim. Ainda está sendo realizado. Jesus ainda está realizando curas. Jesus ainda está discursando para a gente. A gente ainda está subindo no monte com ele, ainda está assistindo ele, né? Vocês, por exemplo, nas próximas semanas, vocês vão ver Jesus nascer. Vão ver ele
nascer numa manjedoura. E esse nascimento na manjedoura vai realizar grandes coisas no interior de vocês. Nós estamos ainda em construção. É outra realidade espiritual. Então, o fato da palavra, né, que a gente destacou aqui, né, o plerefório, ela ter essa dupla camada, né, tanto do que se concluiu quanto daquilo que ainda está se concluindo, permite que qualquer um assuma essa posição, avalie a si mesmo e diga: os feitos de Jesus concluíram, se completaram em mim? Ou eles ainda estão se concluindo, ainda estão se completando, ainda estão se realizando em mim? E em seguida perguntar: entre nós também, na minha geração, os encarnados, né, em Portugal, no Panamá, nos Estados Unidos, no Brasil do século XXI, a obra de Jesus está concluída, está acabada, está pronta? Entenderam? Olha. Vocês estão acompanhando, gente? De vez em quando, põe um ok no chat aí, só para me dizer se a gente pode prosseguir. O seu Honório Abreu fazia muito isso. Ele fazia assim: estão me acompanhando? Ele falava muito isso. Estão me acompanhando? Fantástico. Aí, ó. Espetacular. O Deck pôs um coraçãozinho aí. É? Joia. Aí, para a gente poder avançar. Se não precisar, eu repito tudo, viu? Pois bem, eu precisava ter certeza de que o caminho interpretativo aqui para esse versículo era esse mesmo. E não é que eu fui encontrar referência para isso na minha zona de conforto, com o Evangelho de Mateus. Porque olha aqui, gente. Lá em Mateus 24, nos 2 primeiros versículos de Mateus 24, lembrando que Mateus 24 é o sermão profético, é o sermão que fala dos nossos dias, então é o melhor texto para a gente consultar reflexões propostas por Jesus referentes aos nossos dias. É Mateus 24 e Apocalipse. É impecável, né? A análise que Jesus faz do nosso tempo, a análise visionária que ele faz do nosso tempo e de nós. Então, lá em Mateus 24, nos 2 primeiros versículos, o autor e os adensadores, eles ambientalizam, eles criam a cena em que Jesus vai discursar, vai proferir o sermão profético. E aí o que acontece? A cena é a seguinte, né? Tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: não vedes tudo isso? Amém, verdade vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, versículos 1, 2. Vamos com calma, olha lá. Jesus está passando em frente ao templo, em Jerusalém, com seus discípulos, e os discípulos mostram algumas coisas na estrutura, em construção do templo. Por que em construção? O projeto que está no Velho Testamento, está em Levítico, sobretudo, é o projeto de construção do tabernáculo, né? Aquela estrutura ainda das tribos de Israel como tribos peregrinas, nômades, né? Depois o rei Salomão cria uma versão desse projeto em pedra, né? Com edificações sólidas, que é o seu templo. Então, o templo de Salomão em Jerusalém, famosíssimo. Esse templo, ele acaba sendo destruído na invasão assíria, né? No momento da diáspora, né? Por Nabucodonosor. Vem o período da diáspora, né? E algumas décadas de diáspora, o povo de Israel fica sem templo, volta para Israel, mas em seguida já vem a dominação helenística, com Alexandre o Grande, e depois com os seus generais, Império Seleucida, tal, até chegar em Roma, até chegar na expansão romana. Quando acontece a expansão romana,
a região da Palestina passa a ter ali os seus governantes fantoches, né? Que eram, na verdade, gregos, né? Pessoas de origem helenística, mas que nasceram de mães matronas judaicas, judias, então eles têm uma cultura judaica, eles têm um apreço pela cultura judaica, mas ao mesmo tempo pela cultura grega, e precisam justificar a sua presença ali. Dentre essas dinastias, né, de origem seleucida, né, uma delas é a herodiana. Primeiro com Herodes o Grande, em seguida, né, seus filhos todos, né? E por fim, a região da Judéia fica nas mãos do Herodes Antipas, ou Herodes da Galileia, né, o tetrarca da Galileia, que ele acaba dando um golpe no irmão dele e ocupando a Judéia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Herodes Grande ele inicia uma reconstrução desse templo. Então, o templo em que Jesus frequenta com os discípulos é o segundo templo, né? E esse segundo templo ele leva décadas para ficar pronto. Ele demora muito para ficar pronto. Quando ele fica pronto, por volta do ano 70, né, aliás, nem estava completamente pronto, mas estava quase pronto, aí vem o cerco de Jerusalém, Tito, né, no ano 70, vai lá e destrói tudo. Né? Não fica pedra sobre pedra. Então, esse templo que os discípulos mostram para Jesus, em que Jesus faz a sua circuncisão, em que Jesus é apresentado, né, lá pelo Simeão, que vocês vão ver em Lucas. Esse templo, ele estava em obra, em construção. Possivelmente o que os discípulos mostram para Jesus, né, a estrutura do templo que eles mostram para Jesus, algumas traduções vai estar a arquitetura do templo, outros vai estar a edificação do templo, a estrutura do templo. O que eles mostram para Jesus é o templo em obra. Ora, eles já tinham passado por ali 1000 vezes. Se eles mostraram alguma coisa para Jesus, com certeza era alguma coisa que tinha surgido ali. O templo estava em obras, estava em construção. E se eles mostraram, considerando que eles eram judeus, né, arraigados às suas tradições, cientes do que tinha sido o Templo de Salomão, possivelmente eles tinham apresentado para Jesus, mostrado para Jesus alguma coisa estranha na arquitetura do templo, porque era uma característica do templo herodiano, do templo da dinastia de Herodes, que Herodes mandou construir, e depois seu filho deu prosseguimento. Porque como eles eram helenistas, judeus helenistas, né, eles eram de cultura grega, e subordinados a Roma, o templo foi muito adulterado nas suas características tradicionais em relação ao templo ou a descrição do Templo de Salomão. Tinha muitos elementos estranhos, elementos gregos na arquitetura, elementos helenísticos na arquitetura, peças, né, edifícios, monumentos que estavam ali e não estavam no Templo de Salomão. A própria Torre Antônia, né, a torre onde ficava ali, que era um quartel anexo grudado ao templo, essa torre ela não devia estar ali, né? Ela foi ali imposta pelo domínio romano, porque se sabia que qualquer rebelião surgiria ali. Então, existia ali um quartel anexo. O próprio Sinédrio, né? Na origem, no templo original, não tinha o prédio do Sinédrio, né? Aquele prédio era o prédio dos doutores, né? Dos juízes da lei, que era o partido farisaico, que era um partido que dialogava com a cultura grega também. Paulo dialogava com a cultura grega, né? Os saduceus não gostavam daquilo. Estou dizendo isso porque o que os discípulos mostram para Jesus em Mateus 24:1 é alguma coisa que lhes causaram estranhamento e que causaram desconforto na estrutura do templo. Pois bem, em algumas outras passagens, o corpo humano, ou a figura do homem encarnado, né? E aí Kardec vai dizer a alma, né? Que é o espírito encarnado, é associado à palavra tabernáculo, este meu tabernáculo, né? O próprio Cristo fala que o templo seria destruído, que ele poderia destruir o templo e erguê-lo em 3 dias, mas ele está fazendo referência, na verdade, ao seu tabernáculo, ao seu corpo. Então, o templo, ele está associado
figurativamente, literariamente, por alguns textos, a figura do homem. E se aquele templo estava em construção, ele estava inacabado, é porque o homem está em construção, está inacabado, ou a maioria dos homens, né? Grande parte dos homens, espiritualmente, estão em construção. Nós somos incompletos, somos inacabados. E aí, algumas coisas estranhas começam a aparecer, que não estavam no projeto de Deus, porque o projeto original do tabernáculo, que depois virou o templo de Salomão, ele está em Levítico, ou seja, ele foi ditado pela espiritualidade. O projeto de Deus era um. Aquele templo que se erguia aos olhos dos discípulos de Jesus estava cheio de coisas estranhas, edificações estranhas, coisas que não deveriam estar ali. A Torre Antônia, o prédio do Sinédrio, o próprio pátio dos goim, dos gentios, né? O átrio dos gentios. Então, isso tudo não devia estar ali aos olhos do judeu raiz, do judeu, né, mais ortodoxo. Aquilo era estranho. Eles mostram isso para Jesus. Ó, mestre, tem coisas que estão colocando ali que não estavam no projeto de Deus. Como existem estruturas psíquicas que aparecem na nossa mentalidade que não estavam no projeto de Deus, que são elementos estranhos, controversos, né? Que a gente acrescentou à estrutura que Deus sonhou para nós, a estrutura mental que Deus sonhou para nós. O racismo não estava no projeto, a xenofobia não estava no projeto. O racionalismo economicista, calculista, não estava no projeto. O consumismo, né, o espírito de consumo, a competitividade, o ranqueamento profissional, econômico, empresarial, isso não estava no projeto de Deus para o homem. São coisas estranhas, componentes estranhos, que a modernidade, que a própria medievalidade, né, a misoginia, o ódio de muitos homens, né, pela figura do gênero feminino, isso tudo é um elemento medieval, né? Alguns elementos, o individualismo egoísta, muito próprio da modernidade, né? A relação predatória com a natureza, muito próprio no mundo contemporâneo, no século XIX, com o advento da segunda, terceira Revolução Industrial. Então, esses componentes psíquicos são edifícios, pilares, torres estranhas, presentes na estrutura arquitetônica do nosso templo mental, que Deus não tinha planejado, não tinha projetado. A resposta de Jesus para os discípulos, para esse estranhamento dos discípulos, ela diz muito do que está acontecendo conosco hoje. Porque Jesus anuncia profeticamente para eles. Não preocupa, não, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Isso tudo que vocês estão vendo vai vir abaixo. Ora, qualquer um de vocês aqui que já tenha participado, né, ou empreendido na casa de vocês uma reforma, sabe, se você levanta uma parede, ela está meio tortinha, não tem choro nem vela, é uma expressão brasileira, gente. Choro nem vela aqui quer dizer, não adianta reclamar. Tem que derrubar, tem que pôr abaixo para levantar de novo, fazer direito. Se você combina com um projetista, um engenheiro, né, uma construção, e aí você chega para visitar a sua construção e ele colocou lá um andar a mais na casa, né, um portão que não estava no projeto, que não te agradou, você vai falar para ele o quê? Ô, meu amigo, derruba aí, põe abaixo, desce a marreta, implode e levanta de novo, do jeito que eu planejei.
Do jeito que está, não pode ficar. Isso não estava no projeto. Jesus está dizendo isso. Né? Muita gente vai imaginar que era... Abriu o microfone. Muita gente vai imaginar que se trata de um sermão profético, porque Jesus estava anunciando a destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. Mas não, vai além disso. Jesus está falando, é uma profecia, porque ele está falando da destruição do templo adulterado, alterado, corrompido, modificado, cheio de equívocos, de estruturas equivocadas que nós erguemos ao longo desses 2000 anos. E que hoje, em 2022, 2021, 2020, 2019, século XXI, estão desmoronando. A pandemia é uma marretada nas estruturas equivocadas. A crise econômica provocada pela crise militar, político-militar, né? Não, entre Ucrânia e Rússia e os países da OTAN todos, né? Isso é dinamite nas estruturas equivocadas, ou seja, o nosso mundo está ruindo, está desmoronando e não vai ficar pedra sobre pedra. Esse homem velho, carcomido, né? É cheio de trincas, de rachaduras, de fendas, porque teimou em erguer, junto com o projeto original, elementos que não deveriam ter sido erguidos, vai ter que vir tudo abaixo. A gente está desmoronando, se despedaçando, para que o novo surja. Para que alguma coisa melhor e mais condizente com a planta de Deus, mais condizente com a arquitetura pensada por Deus, se erga de agora em diante, doravante. Tudo isso que eu falei para vocês até agora condiz com o versículo de hoje. Os feitos de Jesus, eles já tinham realizado a obra em Lucas. Eles já tinham se consolidado em Paulo, lá no século I. Mas nós estamos ainda em construção e longe de ficarmos prontos. Porque tem coisa aqui que vai ter que vir abaixo. Então, em nós, o versículo fica melhor se a gente se coloca na situação do narrador. Em nós, o versículo 1 do capítulo 1 de Lucas ficaria melhor, se apresentaria melhor da seguinte maneira. Olha como é que ele fica diferente. Ó, visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos fatos que estão se cumprindo entre nós, dos fatos que estão se realizando entre nós, que estão se consolidando entre nós. Jesus ainda está caminhando sobre as águas entre nós. Jesus ainda está multiplicando pães e peixes entre nós. Jesus ainda está erguendo paralíticos e, né, limpando os olhos dos cegos entre nós. Ainda está, porque nós somos o templo em construção e cheio de estruturas equivocadas a serem demolidas. Ainda estamos em processo, né? Estamos em obra, né? Tem uma plaquinha em Portugal, vocês usam? Aqui no Brasil a gente usa assim. Desculpe-nos, estamos em obra, né? Você chega num supermercado, num shopping, aí tá lá aquela poeira, né? Andaime, tábuas. Aí os funcionários põem uma plaquinha. Desculpem o incômodo, estamos em obra. A gente devia andar com uma dessa, Patrícia, pendurada no peito, sabe? Todas as vezes que a gente pisar no calo de alguém, que a gente der uma resposta atravessada, falar uma besteira, magoar um familiar, a gente tem uma plaquinha assim, desculpe o incômodo, estamos em obras.
Jesus está desmoronando pilares, telhados, paredes, muros em mim que não deveriam ter sido erguidos. A Marta achou uma ótima ideia. O outro vai achar que a gente é meio pancada da cabeça, né? Mas seria o mínimo, né? Pedir desculpas a alguém é uma maneira de dizer, olha, ainda sou uma obra em construção, estou em andamento. Mas olha, no capítulo 24 de Mateus, tem mais um versículo que bate o carimbo, que fala, é isso mesmo. O versículo inicial do Evangelho de Lucas é um versículo que, dependendo do ponto de vista, do ângulo, pode dizer coisas diferentes. Sabe por quê? Mateus 24, 27, ou seja, já no final dessa parte do sermão profético, Jesus diz assim, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Luís, eu peço desculpa. Oi, Está, pode falar, Felipe. está a aparecer aqui um som de uma chamada. Estás a receber alguma chamada? Aí em tua casa? Na minha casa? Sim. Acho que não. Ok. Pronto, mas parece que me estava a haver aqui uma interferência qualquer aqui no som. É? Não te estávamos a ouvir bem, mas já podes continuar que já passou, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim, obrigado. Então Desculpa. vou repetir um pouquinho antes. Sim, Tá obrigado. bom? Desculpa. Então, no final do capítulo, dessa parte do capítulo 24 de Mateus, tem um versículo, versículo 27, que vai melhorar esse entendimento nosso sobre a ambiguidade, né? A polissemia do primeiro versículo de Lucas. Que ele diz assim, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Causa um certo estranhamento, porque Filho do Homem, Ben Adam, em hebraico, né, é uma referência ao Jesus encarnado. Quando fala o Filho de Deus, é uma referência ao Cristo cósmico, ao Cristo construtor do orbe, né? E que permanece em obra depois. Agora, Ben Adam, filho de Adão, é o filho de Maria e José. É aquele Cristo ali entre, né? Possivelmente o século V antes de Cristo, né? Que é quando ele nasce de verdade, e o ano 33 depois de Cristo. Aquele homem ali que andou na Palestina, perambulou pela Palestina naquele período de tempo. Esse é o Ben Adam. E esse versículo fala da vinda do Ben Adam como se fosse um relâmpago, um clarão, um curisco, né? Uma faísca, que acontece no Oriente, mas que chega até o Oriente, que chega até o Ocidente. Vocês já repararam? Eu gosto de fazer essa brincadeira com meu filho, ele adora. Que é assim, a gente começou a chover. Aí a gente vai para a janela e vê o clarão no céu, o relâmpago. Aí a gente começa a contar assim, 1, 2, 3, 4. Aí vem o trovão. O trovão vem depois. Então, primeiro vem o clarão, um tempo depois vem o trovão. É o que o som viaja, né, gente? O som viaja. Quanto mais longe está a tempestade, ou quanto mais longe foi aquele raio, aquele relâmpago, mais demora para chegar o som dele, onde a gente se encontra. É o tempo da distância, adorei, lindo. O tempo da distância, isso mesmo. Então, Jesus está dizendo assim, a vinda do Filho do Homem, a encarnação de Jesus, foi lá no século I, na Palestina, na Antiguidade. Ali foi o relâmpago, ali foi o clarão. Mas o estrondo,
o barulho dessa vinda vai ser ouvido hoje. O susto, porque o relâmpago não assusta a gente, ele encanta. Quem assusta, quem mete medo é o trovão, é o barulho. Entendeu? Quando Jesus reencarna, é luz, né? Uma grande luz, e uma grande luz surgiu para aqueles que estavam em trevas. Está lá no Evangelho de Mateus. Quando Jesus reencarna, aquilo é o clarão. Mas o barulho é hoje. É hoje que Jesus vai fazer barulho. Sabe por quê? Porque essa reverberação, esse impacto tardio e sonoro da vida de Jesus vai fazer mais sentido ao coincidir com o período de demolição das estruturas equivocadas, os nossos dias. O período de grandes dores, de grandes aflições, de grandes angústias. Agora, mais um detalhe que esse versículo 27, lá de Mateus 24, traz. Ele diz que o clarão surge no Oriente e na Antiguidade, mas a repercussão tardia vai acontecer no Ocidente da modernidade. Porque ainda estamos em modernidade, né? O mundo contemporâneo é uma modernidade tardia, aqueles princípios todos, aqueles valores todos da modernidade, eles ficaram. O advento da classe burguesa na Europa do século XVI, né? E o Brasil é fruto disso, né? Portugal é um fenômeno, porque Portugal vira esse mundo direto do período medieval, não tem transição, né? Portugal já salta diretamente para isso, né? E o Brasil é reflexo do advento da modernidade em Portugal. Então, essa concepção de individualismo, de racionalismo, de competitividade, de produtividade, de prosperidade, de enriquecimento como signo ou como símbolo de prosperidade, de competência, né? E junto com isso aí vem os processos de eugenia, os processos de distinção de povos, né? A distinção que é feita entre os povos de origem europeia, os povos ameríndios, nativos daqui, os povos africanos, né? Aí vem o expansionismo marítimo português na costa africana, e junto com ela vem a escravidão. Bom, né? Não vou dar aula de vocês sobre história de Portugal. E junto com isso o processo que vai acontecer na América, né? Porque isso tudo vai acontecer aqui. Isso não acabou, gente. Não acabou. Há pessoas que olham para um outro semelhante e, ao percebê-lo com traços genéticos, né, fenotípicos, acentuados de origem indígena, ou africana, ou árabe, ou judia, ou portuguesa, ou alemã, fazem pouco do outro por conta disso. Então, o racismo do século XVI, a xenofobia do século XVI, ainda está viva. Estou dizendo que a modernidade é doente. Existem estruturas que precisam ser demolidas e alguma coisa nova precisa ser erguida. Então, o reflexo tardio, né, o impacto tardio, a reverberação tardia da vinda de Jesus, em forma de estrondo teológico e moral, vem para erguer alguma coisa nova em cima daquilo que a dor derrubou. Vocês estão percebendo? A dor, o sofrimento, as crises, né, as convulsões sociais, os atritos, os fenômenos geológicos, por que não dizer, climáticos, que nós causamos, que nós provocamos, né? O impacto disso tudo vai demolir as estruturas, né? O aquecimento global
que já é percebido na pele, literalmente, com o calor, as guerras, né? Esse que a Maria José mencionou, esse sofrimento todo vem e implode a gente vai abaixo. Aí o som do trovão, né? A vinda do Filho do Homem que chega tardiamente aos nossos dias, através da letra evangélica, da palavra evangélica, cuida de limpar o terreno e erguer o novo de novo. Só que agora, fiel, comprometido com o projeto de Deus para o homem. E para que a gente não erre dessa vez na edificação do homem novo, do templo humano novo, Deus mandou uma cópia do seu projeto de homem para a gente. Uma cópia viva, chamada Jesus Cristo. Jesus é a planta, é o projeto arquitetônico do homem que nós deveremos ser. Cada vez que a gente pega o evangelho e abre para estudar, a gente está analisando um detalhe da planta. Aqui, ó, essa edificação espiritual, ó, a solidariedade, eu tenho que erguer, é um pilar importante. Aqui, essa outra edificação, ó, olha aqui esse traço da personalidade de Jesus. Esse traço eu tenho que erguer em mim. É uma outra peça da construção. Quando cada detalhe da personalidade de Jesus tiver sido erguida dentro de mim, os feitos de Jesus se concluíram, se consumaram, se consolidaram em mim e entre nós. E aí eu posso dizer o que Paulo disse. Já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Tá bom? Vamos fazer assim? Porque eu quero bater papo com vocês. E tanto de gente que eu nunca vi, gente estrangeira que chique, olha, com outro sotaque, outra língua. Eu quero bater papo com vocês. Vamos parar aqui e vamos conversar sobre isso? Combinado? Felipe? Combinadíssimo, amigo. Muito obrigado. Só quero confirmar, vocês estão a ver o Aloísio em destaque agora? Não, pois não? Ok. Então, Aloísio, isto, tal como eu esperava, é um banquete, né? É um banquete, as tuas reflexões, a forma como envolves o teu ouvinte, pelas analogias que fazes e por tudo aquilo que trazes contigo, é de facto incrível. Então, olhem, nós vamos aproveitar aqui a ideia da edificação do templo da construção nosso, que é o mote, e enquanto estavas a falar, vou aproveitar aqui depois, tinha aqui outras palavras para a gente depois também falar, mas vamos aproveitar a tua fala e vamos aproveitar, portanto, para refletirmos sobre este modo deste versículo, porque quando ele fala também sobre o Timóteo, o amigo de Deus, quando nós nos tornamos amigos de Deus, quando nós nos predispomos ao estudo do Evangelho, é de facto, quer dizer, nós sentimos-nos tão pequeninos perante esta imensidão, mas a verdade é que nós também temos que começar por algum lado, não é? E eu acho que é um bocadinho esta a sensação que nós temos. É ouvir-te falar e a forma profunda como falaste dá-nos ânimo, mas ao mesmo tempo dá-nos receio. Mas, no entanto, aqui estamos e o versículo fala sobre o empreender. Porque muitos empreenderam esta jornada, mas poucos a concluíram. E Lucas tem essa característica em si, porque hoje temos este evangelho que nós estamos a estudar. Muitos o fizeram, muitos tentaram, mas poucos conseguiram. E que Deus nos ajude a conseguir também. Então, amigos,
Quem é que quer dizer alguma reflexão? O que é que mais lhe tocou? O que é que... Pronto, eu adorei as analogias do trovão e da distância do trovão da luz para connosco. Isto foi mesmo espetacular. Fernanda Malva, faz favor. Fernanda. Eu não tenho a dedo no ar. Queres que eu diga alguma coisa? Fizeste comentários aqui no... Sim, ok. Não, eu adorei as analogias e isto é extraordinário e leva-nos a pensar. Efetivamente somos muito pequeninos e efetivamente isto tem uma grandiosidade enorme, porque é exatamente para nos virarmos para dentro. E aquilo que o Luísio disse veio de encontro ao meu eu, porque efetivamente estes estudos é para nós virmos de encontro ao nosso ser, ao nosso interior. E realmente as analogias que se tiram, morais, portanto, as analogias que se tiram para as nossas vidas são grandiosas. E eu senti-me muito pequenina, porque o Luís é uma pessoa muito experiente, é historiador e traz-nos aqui uma quantidade de informação que, peço desculpa, mas nesse aspecto sou muito ignorante, mas e efetivamente aqui a ilação que tiramos é estas analogias para o nosso íntimo, para o nosso crescimento e efetivamente mete medo, tudo isto mete medo. E é só. Obrigado, Fernanda. Maria José Arada, faz favor. Olha, peço desculpa se eu tossir, eu desligo. Olha, eu que me chamou muita atenção e continuo também como a Fernanda, eu acho que me senti um pequenino grão de areia perante a grandiosidade do Aloísio. Mas o que eu adorei na explicação do Aloísio foi a parte do tabernáculo. Nós sermos a tal construção, os tais pilares que nos faltam e que acho que nunca, ou quando estivermos prontos, será talvez após várias e várias reencarnações. Mas isso dá-nos conhecimento perante este estudo que vamos aqui agora introduzir, e as analogias que o nosso irmão fez realmente ficam aquém daquilo que eu jamais iria pensar, porque eu sentir-me este tabernáculo com os pilares um bocado todos desajustados fez-me sentir um monumento que eles estão quase a cair, como se costuma dizer. Por isso foi isso que me tocou mesmo muito e deu-me muito pensar, e vai-me dar muito pensar durante estes dias todos. Até à próxima. Obrigado, Maria José. Gostei muito. Um grande beijo para o nosso amigo, para o nosso irmão. Obrigado. Sónia, antes de mais, quero agradecer a oportunidade. É sempre um gosto ouvir o Aloísio. Ele tem sempre coisas maravilhosas para dizer e que nos tocam muito e que nos fazem refletir. E enquanto ele estava a fazer a explanação dele, veio-me muito à cabeça aquela frase que é: nós somos as pedras vivas do templo do Senhor, e é um bocadinho isto. Neste momento nós estamos a construir esse templo com este estudo, com esta evolução que todos nós estamos a fazer, e todos os dias conseguimos pôr mais uma pedra e na nossa evolução, e também para podermos ser aquilo que ele idealizou para nós. E um bocadinho como a Maria José estava a dizer, esta explanação do Aloísio vai nos dar muito que pensar esta semana, porque ele tocou aqui em pontos bastante importantes e que nos fazem refletir sobre o eu, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Grata. Obrigado, Sónia. Maria José Ferreira. Olá, boa noite, Aloísio. Muito obrigada pela sua explanação, gostei bastante.
Enquanto falava da analogia de trovão, portanto, o clarão, que é Jesus, e depois acontece então o trovão, que é aquilo que nós ainda temos muito que aprender na vida, não é? E fez-me lembrar um bocadinho também nos tempos da Inquisição e o terremoto em Lisboa. Houve ali na Baixa Pombalina muito massacre, muitos judeus que foram ali mortos. E, portanto, depois veio o terremoto e aquilo, Lisboa quase foi submersa, quase foi aniquilada. É como se havia ali muita coisa tão má que só com um grande trovão é que tinha que se erguer de novo. E assim somos nós. Portanto, nós temos que ver aquilo que está em nós e lá está, estamos em construção, e que a nossa construção seja de forma sólida, com a nossa moral, sempre a olhar o nosso guia maior, Jesus, porque não há estrutura melhor e maior que Ele próprio, não é? Então sejamos um pouco essa luz, esse clarão que Jesus nos deixa na nossa vida. Obrigada, Aloísio. Eu queria fazer um comentário do que a Maria José falou. De fato, Portugal, né? Não vou dizer nem só Lisboa, mas Portugal é outra depois do terremoto, né? As diretrizes da civilização portuguesa mudam com o terremoto. Isso me fez lembrar de uma fala de Emmanuel no prefácio do livro Falando a Terra, da psicografia do Chico Xavier. E a gente normalmente pula os prefácios, né? Não pulem os prefácios do Emmanuel, gente. Lá ele fala uma coisa incrível, ele diz assim: certos ouvidos sensíveis acordam com o simples bater das asas de uma borboleta. No entanto, existem rochas que só despertam a explosão de dinamite. Fantástico. Martinha, faz favor. Muito boa noite Aloísio, obrigada pela presença, boa noite a todos. Eu vou ficar com esta frase: a vinda tardia do homem de Deus vai ter que ser erguida em mim. E gostei da analogia de que estou em obra. Nós temos muito ainda a tendência de pedirmos desculpa e de nos desculparmos por tudo e por tudo. E então eu acho que vou começar a aprender a dizer: eu ainda estou em construção, ainda estou a aprender, ainda estou em obra, e peço desculpa pelo incómodo, como nós vemos muitas vezes aqui também, como a Luísa referiu. É só isto, obrigada. Ô, Marta, e a gente pode também visualizar aquela plaquinha no outro, né? Quando Sim. o outro me ferir, o outro me magoar, eu devo enxergar nele uma plaquinha dizendo: desculpe-o, ele está em obras, né? Ou então ainda acrescentando, nós aqui, nós, quer dizer, às vezes tenho o hábito de dizer: Deus perdoa que ele não sabe o que faz, mas é ele, o outro e eu também, não é só o outro, aquilo que nós vemos no outro às vezes está em nós, não é? Obrigada. Exato, obrigado. Bom, é de facto impossível não fazer uma analogia com a casa, com o Evangelho e com o versículo em si, porque nós estamos aqui a trabalhar nos pilares de uma casa, que se pretende que seja uma casa com Evangelho. Uma casa onde o sustento, a estrutura moral
seja a moral de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, porém, que há vários tipos de casas. E utilizando a analogia também dos 3 porquinhos, que há casas de madeira, há casas de tijolo, e a nossa casa vai ser uma casa de amor. E só assim é que faz sentido. Porque uma casa que tenha amor irá prosperar sempre. E estamos a iniciar uma grande caminhada. Uma caminhada árdua, um empreendimento difícil. Colocámos logo a estudar miudinho no texto mais difícil. Mas Jesus só leva os discípulos ao mar alto, às coisas difíceis, quando eles estão capacitados. Então nós, enquanto grupo, não sabemos nada. Mas tendo amor no coração, vamos conseguir fazer tudo. Porque com ele não há nada a temer. Aloísio, isto para mim é uma emoção muito grande. Eu também, para me emocionar, é pouco. Mas eu queria perguntar-te algo mais específico relativamente ao estudo. Tu falas aqui no viés da interpretação, eu ouço-te falar isso muitas vezes e hoje te voltaste a repeti-lo. O que é que determina que tu estás aqui no caminho certo e o que é que tu procuras quando fazes este isolamento das palavras? Como é que eu sei que tu utilizas muito a questão da tradução do grego e dos sinónimos e dos caminhos interpretativos que o texto original te possa dar, mas como é que tu fazes esse processo? O que é que nos poderias dizer, ou algumas dicas, uma vez que nós vamos ter por método tentar aplicar aquilo que tu fazes, que me pudesses dar algumas orientações ou algumas coisas que nos possam ajudar neste momento a seguir um caminho nas buscas e nas pesquisas. Felipe, eu sou a pior pessoa para você fazer essa pergunta. Existem, quando a gente vai estudar o Evangelho, existem características de quem vai estudar. Por exemplo, quando você pegava lá eu falo que você falou dos 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos do início do estudo minucioso do Evangelho em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, que é o seu Honório Abreu, né? Seu Leãozalho e o seu Sobral, José Damasceno Sobral. Esses 3, é interessante como os 3 tinham características diferentes. O seu Honório, ele era mais metódico. Ele e o seu Sobral, eles eram mais metódicos, mais sistemáticos, eles planejavam melhor o que iam fazer, né? Essa é uma característica, por exemplo, do Saulo e do Haroldo. Eles têm essa característica, né? Eu já trabalhei com os 2, já organizei livro com os 2, eles têm essa... Eles são muito organizados. Assim. O Haroldo ele é, assim, eu não acredito em signos, assim, mas ele é um virginiano típico, né? É um signo de virgem. Então, a mala do Haroldo é toda organizadinha, a mesa, a escrivaninha dele ele é organizado. Eu sou caótico, eu sou o caos, mas eu sou muito intuitivo. Então, vai depender muito da característica do livro que vai ser estudado, vai depender muito do perfil do grupo que vai estudar junto e, em função disso, a característica de quem vai conduzir o estudo. Eu, como sou muito caótico, muito intuitivo, ou seja, eu não planejo muito as coisas, elas vêm vindo, eu vou tendo... É um insight atrás do outro, assim.
única coisa que eu corro e faço é anotar para não esquecer, porque eu tenho isso também, eu esqueço todas as ideias. Mas eu não sento para planejar um roteiro. Eu estou tomando banho, estou dirigindo, estou fazendo comida e as coisas vêm vindo, né? Então, às vezes, o vizinho que está fazendo uma obra e me reclama que os pedreiros não acabam a obra, me dá uma ideia para o... Desculpe, estamos em obra, entendeu? As ideias vêm vindo assim. Então, primeiro, Lucas é um livro muito organizado, né? Não é um livro, por exemplo, com as características do Evangelho de Marcos, que é Jesus fazendo, né? Agindo. Não tem muita sequência narrativa. O livro de Lucas foi um livro muito planejado. Ele foi escrito para ser livro, né? E eu percebi, enquanto a gente estudava aqui, que o grupo de vocês tem essa característica, é um grupo muito disciplinado. Eu percebi algumas pessoas anotando, né? Então, isso tem uma característica. E você, me parece, eu convivo com você, tem essa característica também muito metódica, muito organizado. Pode ser que eu esteja enganado, mas é o que me parece, né? Então, o que eu te recomendaria é, primeiro, grudar no site do NEP Brasil e não largar mais. Isso é o que eu faço já. Entendeu? E eu imaginei que já fazia. VFF. Porque, por exemplo, eles têm lá o Evangelho interlinear, Sim. com várias opções de narrativas. Para vocês terem uma noção, tanto que o senhor Honório Abreu era metódico e organizado, o senhor Honório, quando ia estudar um versículo, e ele tinha 3, 4 traduções diferentes, e ele queria chegar a uma tradução ideal, hoje a gente não usa mais isso. Tinha uma coisa muito antiga chamada fotocopiadora, vocês lembram disso? Sim. Tinha aquela empresa Xerox, aqui a gente falava muito Xerox, né? Xerocar, a gente dizia. Então, ele tirava fotocópias das várias traduções, imprimia aquilo, depois ele vinha com a tesourinha e fazia tipo carta de sequestrador, sabe? Ele recortava uma palavrinha de uma tradução, outra palavrinha da outra tradução e ia colando aquilo no papel. E ficava lá aquela tradução ideal, né? Porque ele era muito organizado. Então, você pode fazer isso, por exemplo, com o mecanismo de busca do NEP. Você não precisa escolher uma tradução. Você pode chegar a uma tradução ideal escolhendo várias palavras de várias traduções. Entendeu? Aí você identificando o que você acha que seria interessante o grupo estudar, uma palavrinha, aí vai fundo nessa palavra. Entendeu? Igual eu fiz hoje, aquela palavrinha lá. Aí você vai fundo nela. Aí você usa o Strong, né, que é um dicionário mais antigo, mas muito bom. É um dicionário para estudo bíblico. E vai por aí. Uhum. O que não pode faltar, independente se você for mais intuitivo como eu, ou mais metódico como o Haroldo, o que não pode faltar é base de literatura na psicografia do Chico e na obra kardeciana, sobretudo Kardec. Por quê? Porque quando vier o insight, você precisa ter um carimbo, um selo de qualidade que fala, é isso mesmo, vai por esse viés, vai por esse caminho que dá pé. Esse dá pé é uma expressão que vocês conhecem ou não? Né? Vai por aí que vai dar certo. Que é a literatura do Emmanuel. Vou dar um exemplo. Hoje, quando eu segui essa linha de raciocínio, eu não li para vocês, mas eu tinha selecionado aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, capítulo 82, tua obra. Depois, também tinha selecionado, ó, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, capítulo 76, Edificações. Então, eu já tinha encontrado 2 ou 3 leituras do Emmanuel dizendo, Aloysio, é isso mesmo. Essa noção de construção, de edificação, é isso mesmo. Então, eu até ter as ideias, os insights, né? O eureka, né? Eureka, tomando banho, dirigindo. Mas eu não saio falando aquilo que vem, não, porque a gente é meio desequilibrado. Às vezes pode ser até um espírito das trevas que falou aquilo no seu ouvido. Você acha que está abafando e está falando besteira. Eu não saio falando isso no miudinho, não. O que eu faço? Eu vou anotando as ideias. Depois que eu tenho as ideias, eu vou pesquisar na obra de Kardec e na obra de Chico. Entenderam? Na hora que eu encontro,
Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Kardec, principalmente, corroborando, né, assinando embaixo daquela ideia que eu tive, eu grito gol. Falo, opa! E como eu não presto, eu não estou valendo é nada, o que eu faço? Eu falo só a ideia, não mostro que foi Emmanuel que assinou embaixo, para ficar parecendo que fui eu e vocês acharem que eu sou inteligente. Entendeu? Mas Emmanuel já tinha falado aquilo há muito tempo, muito tempo. Kardec tinha falado lá no século XIX. Né? É isso, entendeu? Ache o caminho que for melhor para vocês. Ou mais metódico. Tem grupos que são mais metódicos, tem grupos que são mais intuitivos. Né? O Haroldo fica na frente de pilhas de livros conectando frases. Eu, às vezes, deito de tarde com preguiça de ler, durmo, sonho com um trem, acordo e anoto o que eu sonhei. São caminhos diferentes, entenderam? Agora, o que não pode deixar de acontecer é depois você verificar se Controle universal. Exatamente. Se aquilo tem ressonância nos espíritos da codificação, nos espíritos da psicografia do Chico Xavier. Divaldo também e tal, né? Mas eu falo principalmente o Chico. Tá? Essa é a minha dica. Foi assim que eu fiz esse estudo de hoje. Tá bom. Obrigado. Então, Aloísio, estamos no nosso tempo. Ficas liberado, como dizem os nossos amigos brasileiros. Vou lá rezar mais. Exato. Olha, envio-te um grande abraço em nome de todos e muito obrigado pela tua generosidade de ter estado connosco, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Opa. Obrigado. Beijão para todo mundo, fica gente. Bem. Um abraço, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito bem. Então, agora o Aloísio partiu, vamos ter que caminhar sozinhos, não é? E agora, depois disto, o que é que uma pessoa diz? Bom, então, o que é que eu tinha aqui? Eu comparei, quando já passei aqui também algum tempo aqui a tentar olhar para isto e perceber alguma coisa, não é? Chama-me aqui a atenção aquilo que eu disse, portanto, do esforço que é necessário nós, quando empreendemos algum esforço na vida, não é? E nós, o facto de estarmos aqui, estamos a empreender esforço. Exatamente para que se cumpra o edifício, não é? Para que o nosso edifício interno se possa se estabelecer. Mas ele teve que organizar uma narrativa. E lá está, ele disse-me para relacionar com Kardec. E Allan Kardec, quando traz a codificação espírita, havia montes de informação. Havia montes de livros, de comunicações que estavam dispersas. O senhor Fortier, que era um amigo que acabou por o convidar para aquelas mesas girantes no início, convidou várias vezes. E ele, pronto, como não estava para aí virado, não é? Acabou por negar sempre muitas vezes. E quando a certa altura ele é convidado, ele vê-se perante uns factos observáveis, mas também se via com quê? Com um conjunto de informação que ele tinha que organizar. Na verdade, tinham uma missão para cumprir. E é curioso, queria trazer aqui, eu até separei aqui o livro Obras Póstumas. Há aqui um capítulo que fala sobre a missão de Allan Kardec, quando ele empreendeu o esforço de organizar a coletânea de conhecimentos já trazidos por algumas comunicações mediúnicas no século XIX. E os espíritos avisam-no. Quer dizer, cuidado, porque o tempo que vais empreender em coletar a terceira revelação não vai ser fácil. E olha a descrição que é dita aqui. É porque os espíritos dizem, a espiritualidade dizem que ele vai ser abandonado por amigos.
que ele era um académico e os académicos, os seus pares, por ele se entregar à missão que tinha, acabou por ser abandonado por eles. Onde é que eu quero chegar com esta conversa? É que o empreendimento que a gente vai fazer neste estudo, que vai ter muito esforço, pode nos trazer também essas experiências. Porque chega a uma altura em que o psiquismo que nós aqui tratamos deixa de fazer sintonia com os amigos que tínhamos tido até aqui. Há uma passagem de Emmanuel que ele fala, que é a solidão dos cimos. Eu adoro esta passagem. É de uma beleza incrível. Ele diz assim, à medida que te levas... Como é que é? À medida que te levas monte acima no cumprimento do próprio dever. E depois fala assim, onde é que ficaram os teus antigos amigos da mocidade? Ficaram no vale, certamente. E ele diz, estás lá em cima e tens claridade. Porque à medida que nós elevamos o padrão mental, vimos mais claro. Mas ao mesmo tempo uma angústia de teres subido e as pessoas que te acompanharam ao longo de tanto tempo na vida permanecem num vale. E isso cria angústia. Então, diz assim, o Espírito da Verdade fala-lhe sobre esta missão, diz-lhe que, olha, se tu não cumprires, há outra que vem no teu lugar. Porque a profecia que o Luísio falava há pouco é uma profecia em que o Evangelho vai ter que vir para o coração humano. E se não formos nós a contribuir com este grupo para que isso aconteça, outros grupos irão surgir. Porque a obra de Deus tem que ser feita. E os Espíritos dizem assim, confirme tudo o que foi dito, ou seja, tudo aquilo que lhe disse, olha, atenção, porque os teus amigos, vais passar dificuldades, tudo aquilo que me foi dito, confirme. Mas recomendo muita descrição, se quiseres sair-te bem. A recomendação do Espírito da Verdade para Allan Kardec. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Espírito da Verdade para Allan Kardec. Neste último caso, outro se te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazer malugar-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, a qualidade da árvore que nós vamos construir vai ser avaliada pelos nossos frutos. E a missão que nós temos aqui desta edificação do templo interno do Cristo em nós, quando isso é edificado, do lado de fora vai obrigatoriamente ver-se. Isso é espetacular. Então, imaginem, nós estamos num primeiro versículo de um prólogo, ainda nem o Cristo... ainda estamos numa preparação. Agora imaginem quando o Cristo chegar. Não é? Agora imaginem quando o Cristo chegar. Maria José, faz favor. Olha, eu quero vos dizer que não tenham medo. Não tenham medo dos julgamentos por isto. Eu também fui abandonada quando me identifiquei, quando me identifiquei como espírito. Depois, ao longo da doutrina e com os ensinamentos, hoje sou eu que seleciono os meus amigos, porque a minha vibração assim me diz. E costumo dizer para mim mesma e para o meu marido, nós estamos em confinamento
E mesmo em confinamento e doentes, os amigos não nos têm faltado. Aqueles que nos aceitaram e que nos entenderam e que nos respeitam. Porque são esses que são os nossos verdadeiros amigos. E que nós respeitamos e que eles nos respeitam a nós. Vêm bater à nossa porta, perguntar se nós precisamos de alguma coisa. E eu não deixei de ser quem era, eu não deixei de ser o que sou, e Jesus e Deus ainda nunca me abandonou. É isso que eu vos quero dizer, meus amigos. Não deixem de ser o que são, com descrição derivada aos vossos empregos, à vossa profissão, como eu digo, mas não deixemos de ser aquilo que nós idealizamos, que é a nossa evolução moral, a nossa conduta, e é sermos aquilo que nós queremos ser, elevar o nosso pensamento e a nossa vibração a Jesus. E isso nós estaremos sempre no caminho certo. É só o que eu vos digo. E eu passei muito. E quem fala é a voz da experiência. E eu hoje seleciono os meus amigos. Eu, quando não me sinto bem certo de alguém, eu próprio me afasto. Porque a minha vibração não se identifica com aquele tipo de pessoa. Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não frequento ambientes que não me dizem nada. E eu própria, sou eu que seleciono agora. Nós próprios vamos sendo seletivos. Porque a doutrina assim nos faz ser. Leva-nos muito tempo e vamos levar muito mais. Eu, como eu costumo dizer, eu sou um diamante muito bruto, muito teimoso. Mas por ser tão teimosa é que eu estou aqui convosco. Porque eu também tive muitas dúvidas, ela e o Filipe sabe que é verdade, e eu estou aqui porque acredito nisto que estamos aqui a fazer. E com discrição e discernimento, todos nós lá iremos chegar. É isso que eu vos quero dizer a todas. Não desistais, porque o caminho é chegarmos a Jesus Cristo. É o Mestre que nos ampara em todos os momentos. Muito bem, É isso obrigado, que Maria devemos José. pensar. Ora, Cândida, faz favor. Eu gostei de ouvir a Maria José nisto que disse e penso que quando abraçamos a doutrina espírita já houve na nossa vida algumas alterações que se foram verificando. Aí já começou essa diferenciação, quer a nível porque a nossa postura deveria mudar, quer também porque os outros começaram a perceber-se de coisas diferentes e, portanto, o nosso caminho teria que ser sempre aquele que nós escolhemos e ir por ali. E, portanto, quando a Maria José diz que hoje já é ela que seleciona, é um bocadinho assim, às vezes ainda nos deparamos com pessoas e com a quem consideramos que vale a pena dar uma palavra, mas sabemos também que há outras que se nos deparam e que não vale a pena, porque são pérolas que não vale a pena distribuir. Adorei isto, portanto, em relação àquilo que a Maria José disse. Em relação ao que o Luís disse, adorei aquela ligação que ele fez do clarão e do trovão, porque de facto eu penso que é mesmo, esteve muito bem. Quanto ao Filipe, quanto àquilo que o Filipe estava a dizer em relação ao grupo, cada grupo tem a sua dinâmica, cada grupo tem a sua experiência e cada grupo terá o seu percurso e o nosso terá aquele que tiver que ter. E tal como eu escrevi há dias, o caminho faz-se caminhando. Sozinhos vamos mais longe, mas eu digo sempre, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. E, portanto, é por aí. Hoje uns, amanhã outros, mas é difícil. Eu quando me inscrevi foi porque gostei do nome. NEP é um nome giro, não é? Pensei, NEP é uma coisa gira, vou-me já inscrever. Sabia lá eu no que me estava a meter. Juro mesmo. Porque foi mesmo pelo nome. Porque, é uma sigla engraçada, mas não pesquisei nada. Quando foi o primeiro dia fiquei um bocadinho assustada. Mas depois também percebi que se aqui estava por algum motivo era. A minha vida, como já perceberam, hoje estou aqui, agora estou em Castelo Branco a cuidar do meu pai, na semana passada estava a ajudar a minha filha em Candanhede e, portanto, estou sempre num lado e no outro, mas eu tenho que estar ligada
tenho que estar ligada a alguém, tenho que estar, portanto, como não estou neste momento a frequentar nenhum centro, é muito importante para mim esta ligação, é muito importante eu ver estas pessoas, porque como eu digo e continuo a dizer, são outras famílias que nós criamos, e portanto, será difícil? É capaz, fez-me perder aqui umas horas esta semana a pensar como é que 3 frases me ocuparam tantas horas, penso que eram umas 3 frases, me ocuparam tantas horas e me fizeram procurar o dicionário e procurar tanta coisa. Pronto, mas é por aí o caminho. E se um dia não tivermos tempo? Não temos tempo porque estão lá os outros. E o grupo é isso mesmo. E portanto, se formos muito longe, vamos muito longe. Se não formos muito longe, vamos... Mas é assim, o trovão já soou e agora já temos que ir. A revolução já começou e nós já temos que ser pilares. Portanto, vamos andando. Vamos caminhando. Muito obrigado. Caminhando. Ora, Fernanda, faz favor. Olha, quero dizer o seguinte, isto realmente é muito assustador, mas nós somos um grupo que naturalmente, não conheço, não é? Naturalmente somos todos diferentes. E tal como o Luísio disse que era muito intuitivo, não é? Alguns de nós também o vamos ser, outros se calhar vão ser mais leitores, mais pesquisadores, mais observadores, pronto. E acho que aqui, isto é muito fácil falar, eu própria também me assusto com tudo isto, mas acho que diz o ditado que o medo guarda a vinha. E de certo modo, nós também temos que sentir algum medo, mas também temos que o enfrentar. E eu acho que é nesse enfrentar de medo que nós conseguimos ir mais além. Eu falo isso por experiência de vida, porque de vida na prática, porque temos sempre medo de alguma coisa, mas isso, no meu caso, faz-me sempre dar um passo à frente e nunca um passo para trás. Há pessoas que quando têm medo simplesmente se retraem. Eu pessoalmente não sou assim. Apesar do medo, ando para a frente. E aqui, claro que todos temos aqui um bocadinho, porque nós, peço desculpa se ofendo, mas de certo modo nós somos todos ignorantes nesta aprendizagem, e por sermos ignorantes é que aqui estamos, não é? Mas eu acho que o contributo de cada um, independentemente de ser muito pequenino ou ser maior, porque, e que ninguém tenha a percepção de, este é o meu pensar, que não vai contribuir com nada, porque às vezes uma simples palavra que eu possa dizer que para mim não vai contribuir com nada, vai naturalmente alertar outra pessoa que vai raciocinar e que vai se lembrar de algum raciocínio ou algum pensamento. E, portanto, eu acho que todos nós podemos contribuir, muito ou pouco, mas eu sei, eu sinto isto por mim e também acredito que o Filipe também esteja receoso e é muita responsabilidade. Mas eu acho que tenho fé que isto vai no caminho e vamos com certeza unidos, a união faz a força e o amor é curador, o amor é o que onde nós caminhamos, eu acho. Obrigado, mãos à obra. Exato, Mãos à obra. Mãos à obra, literalmente. Muito bem, então olhem, fechamos então aqui o estudo do primeiro versículo. Nós vamos fazer o seguinte, para aproveitarmos, se alguém tiver tempo durante a semana que pudesse transcrever para texto este vídeo, aliás, até podíamos era fazer uma equipa, talvez, de transcrição sobretudo daquilo que o Saulo disse e daquilo que, ou seja, dos palestrantes que vieram. Porquê? Para nós podermos fazer um texto e aproveitarmos esse texto para colocarmos no nosso documento. Estão a ver? Portanto, isto não quer dizer que seja feito já esta semana. Por exemplo, imaginando, uma pessoa que se disponibilize para transcrever uma pessoa que se disponibilize para a semana para transcrever outra, para quê? Para que estas pérolas não se percam, estão a ver? Portanto, estas analogias do trovão, da casa, portanto, ajudam-nos depois a quê? Nos versículos seguintes tudo isto está relacionado. Portanto, estas analogias vão nos dar elementos interpretativos para os versículos que vêm a seguir. Ok? Portanto, e não nos podemos dar ao luxo de perder, não perdemos porque temos a gravação, não é? Mas, ou seja, de que a gravação não fica apenas no vídeo,
que fique de fácil consulta, estão a ver? Portanto, é importante isso, até porque esta semana já vamos colocar algum conteúdo lá no nosso documento, está bem? Assim sendo, se não houver mais nada, vocês, alguém quer dizer alguma coisa, alguma conclusão, alguma consideração final? Vejam lá. Fábio, faz favor. Olá, boa noite. Então é só para disponibilizar, para fazer e uma, uma passagem do vídeo para transcrever para texto, se quiser. É? Pronto, fantástico, obrigado. Posso fazer esta agora do Aloísio, se quiser. Está bem. Então, se calhar o mais fundamental agora é esta do Aloísio, porque é mais perto. Portanto, vou fazer upload do vídeo, isto fica já hoje a fazer. A princípio, amanhã já tens o vídeo disponível para começares a trabalhar. Está bem, Fábio? Ok. Pronto, não sei se tu tens acesso ao nosso Drive. Ou seja, tens acesso... Na pasta partilhada, que tu costumas partilhar lá no WhatsApp, acesso, sim. Né? Pronto, então fazes depois um documentozinho em Word, e ou seja, a transcrição fazes nesse documento online, porque fica logo disponível, estás a ver? Ok. Coisa de estar pronto, e qualquer pessoa acaba por ter acesso. Muito bem, então olhem, vamos fazer a leitura do versículo da semana que vem, portanto agora vamos caminhando versículo a versículo, já iniciámos oficialmente o nosso estudo e vamos dar aqui algumas orientações. Portanto, diz o versículo número 2, como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra. Portanto, este vai ser o nosso versículo e depois qual é que é a ideia? A ideia é nós isolarmos algumas palavras, como o Heloísio fez, não é? E irmos pesquisar sobre a palavra, sobre a sua etimologia, sobre quais são os significados da palavra e depois cruzarmos essas palavras com o quê? Com a obra espírita. Estão a ver? Portanto, isto agora, nós tivermos algumas dúvidas, vamos comunicando através do WhatsApp, ok? Portanto, vamos falando, vamos interagindo uns com os outros e, portanto, agora, literalmente, vai ser mãos à obra. Ok? Portanto, mãos à obra e, portanto, vamos estando sempre em contacto uns com os outros lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Assim sendo, portanto, hoje foi uma vez mais um dia de festa e já tivemos aqui um breve cheirinho daquilo que podem ser as nossas noites de quinta-feira. Portanto, nós refletirmos, nós aprendermos com Jesus, para edificarmos esta casa, não é? Edificarmos o Cristo para que se cumpra a obra do Cristo em nós. Olhem que beleza, só alguma vez a gente olhar para isto e não vê nada. E depois vemos depois destas reflexões, que beleza, não é? Que beleza. Muito bem, então quem quer fazer prece de encerramento? Silvia Freitas, ok. Eu posso fazer. Muito bem, obrigado. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, que alegria, Senhor, nos reunimos nesta noite de quinta-feira para estudarmos o seu Evangelho. Esse Evangelho que é um desafio diário para que nós possamos, através das nossas atitudes, através das nossas boas vibrações, através dos nossos pensamentos, irmos nos aprimorando, nos melhorando. Sabemos que estamos em obra. E sabemos, Senhor, qual é a nossa destinação. Fostes para nós o modelo, o guia, é o nosso projeto arquitetônico de espíritos superiores. Fique conosco, envolva cada lar de cada irmão aqui presente, onde haja também, Senhor, sofrimento, dor, para aqueles corações aflitos que pedem as nossas orações, para os nossos irmãos que às vezes estão passando por situações desafiadoras, que possam receber o nosso carinho, o nosso amor, através dessa oração. Fique conosco, Senhor, ajudando-nos
e fortalecendo a nossa fé. Que tenhamos coragem e a perseverança no estudo do bem, porque sabemos o quão precioso é o seu Evangelho e quantas transformações iremos ter em nós mesmos. Obrigada, graças a Deus. Que assim seja.